Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou a Kátia Miller e na aula de hoje nós vamos dar sequência à nossa série de aulas de bolos caseiros. Então a gente fez a nossa primeira aula, eu mostrei para vocês quais utensílios nós vamos utilizar nessa série de aulas. Na nossa segunda aula a gente fez o desmoldante caseiro e na aula de hoje a gente vai começar então as nossas receitas de bolos caseiros. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu já quero pedir para que você deixe o teu like, te inscreva aqui no canal e acione o sininho para você receber as notificações sempre que sair uma aula nova aqui no meu canal. E me sigam nas redes sociais, que é Kátia Miller Oficial no Facebook e Instagram. Hoje a gente vai fazer então, pessoal, uma receita que vocês têm me pedido muito, que é uma receita de fubá, receita de bolo de fubá com goiabada. Nós vamos utilizar então para fazer essa receita a farinha de milho, que muita gente ainda não sabe como incorporar essa farinha então aos bolos caseiros. Então eu trouxe essa primeira receita já para vocês aqui então com essa maravilha que é o bolo caseiro de fubá com goiabada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para quem tá chegando agora, eu vou deixar aqui em cima no card a nossa playlist de bolos caseiros, onde tem todas as nossas aulas, desde a aula 1, a aula 2 e hoje a gente tá na aula 3, onde a gente vai começar então de fato colocar a mão na massa e fazer as nossas receitas de bolo. Então, gente, chega de falação, chega de enrolação, bora para nossa aula então. Então, pessoal, para fazer esse bolo de milho, desse bolo de fubá com goiabada, nós vamos utilizar aqui 3 ovos, 200 gramas de farinha de trigo, aqui a gente está utilizando a farinha de trigo sem fermento, vamos utilizar 150 gramas de farinha de milho, eu estou utilizando a farinha de milho grossa, mas vocês podem utilizar a fina ou a média também. Vamos utilizar também 200 gramas de açúcar, 200 ml de óleo, 200 ml de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó e aqui a gente tem 200 gramas de goiabada picadinha passada na farinha. Então, como é que vai funcionar a nossa receita, gente? Nós vamos utilizar o liquidificador e vamos colocar primeiro os ingredientes líquidos e o açúcar. No finalzinho, nós vamos acrescentar, então, as farinhas, o fermento e bem no finalzinho, na hora da gente montar esse bolo, a gente vai acrescentar, então, a goiabada, tá? Então, bora lá pro nosso liquidificador. Então, vamos lá, vamos colocar todos os ingredientes, então, líquidos, para depois a gente colocar, então, os ingredientes secos. Então, bora lá. Então, gente, agora que a gente colocou os ingredientes líquidos, nós vamos acrescentar também o açúcar para que ele bata junto com esses ingredientes e se desmanche, então, todos os grãozinhos de açúcar. Já batemos então os nossos líquidos e o açúcar, agora a gente vai acrescentar as farinhas e o fermento. Eu gosto de fazer essa parte fora do liquidificador, né, à mão mesmo. Então a gente vai colocar então toda essa mistura em uma bacia ou um recipiente para a gente poder misturar então as farinhas. Então vamos lá. Então, pessoal, agora que todos os ingredientes eles já estão bem misturados, vocês vão observar que a nossa massa ela fica líquida, tá? Ela fica bem líquida, ó. Mas é assim mesmo, tá? Então agora a gente vai então colocar a goiabada, né? Os pedacinhos de goiabada.
e vamos misturar um pouquinho então aqui nessa massa. Não precisa misturar muito, é só para dar uma misturadinha. Então agora a gente já vai acrescentar então na nossa forma, tá? Eu reservei aqui um pouquinho porque eu vou distribuir depois conforme a gente vai distribuindo a massa na forma. Então eu sempre reservo um pouquinho. Então vamos lá. Então a gente já está aqui com a nossa forma untada, ó, a gente utilizou o desmoldante que a gente fez na aula anterior. Agora a gente vai colocar então toda a massa na nossa forma. Então vamos lá. Então, gente, ó, a gente vai levar o nosso bolo para assar agora em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 a 45 minutos. Lembrando que isso pode variar no forno de vocês, tá, gente? Então, aqui no meu eu sei que ele leva em torno de 40 a 45 minutos. Então, bora lá assar esse bolo. Então, pessoal, deixa eu só passar uma dica aqui, um pulinho do gato, na hora da gente utilizar a goiabada na massa de bolo. Vocês puderam observar que ali a gente enfarinhou essa goiabada. Por que a gente fez isso? Não poderia ter colocado só a goiabada na massa de bolo e deu? Poderia, mas a gente enfarinhou essa goiabada, por quê? Para que ela se distribua melhor na nossa massa e não fique ela toda grudadinha e afunde toda ela e fica só no espacinho do bolo. Então, fazendo esse processo, a gente faz com que ela consiga ficar distribuída uniformemente no nosso bolo. Então, segue a receita. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês vão ver, gente, que essa receita, apesar de que muita gente fala que bolo de milho é bolo seco, é bolo duro. Não, gente, fica uma massa bem fofinha, muito gostosa, muito boa mesmo. E quem não tiver a goiabada, gente, não precisa colocar. Eu faço essa receita também sem a goiabada, dá muito certo, fica maravilhosa também. Então, gente, testem a receita, coloquem a receita em prática para que vocês já vejam aí quais as dificuldades que vocês possam ter com essa receita. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa o comentário de vocês aqui embaixo. E também, se vocês têm algum outro produto, alguma outra receita que vocês queiram ter aqui no canal, também deixem aqui a dica de vocês, porque isso faz com que eu traga mais conteúdos para vocês. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Coloquem em prática e me mandem a foto de vocês quando vocês tiverem feito o bolo. Mandem para mim ver que vocês realmente estão colocando a aula em prática e estão se comprometendo com vocês a aprender essas receitas que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Então, gente, vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais!